Olá, pessoal do sétimo ano. Então, vamos para a segunda parte deste módulo, denominado, então, Formações Florestadas, né, Mata Atlântica. E nós terminamos o vídeo anterior falando, então, justamente sobre minhocas. Então, vamos começar a falar delas, continuar, né? As minhocas, então, olha lá, ó, que aparecem aqui, ó, né, nesse corte, neste perfil de solo, são animais muito comuns em todos os biomas brasileiros, né, em ecossistemas que apresentam solo com uma boa umidade. Então, não pode ser um solo seco e compactado, né? Ocorre, então, em biomas de formação florestadas, florestada, aberta ou mista, e tanto em ambientes naturais como em agrícolas, tá? Qual que é a característica das minhocas? Elas são saprofágicas, ou seja, elas se alimentam de restos vegetais ou de restos de animais em decomposição que são encontrados no solo. É relativamente comum em certas regiões rurais, né, a comercialização do humus de minhoca. Se vocês forem numa floricultura, vocês conseguem comprar um pacotinho de humus para utilizar, né, nas suas plantas de casa, tá? Então isso é muito comum. Muitos agricultores utilizam o humus produzido aí pelas minhocas para adubar o solo, de modo a prepará-lo que para o plantio, pois fornece o que, né, nutrientes, né, para essas plantas, favorece a aeração do solo e retém bastante água, então é uma característica. E as minhocas, então, ao se alimentarem desses restos orgânicos do solo, eliminam nas fezes, né, terra com esses restos divididos em partes menores, que então são decompostos, né, que são decompostos mais facilmente aí por micro-organismos decompositores, que são os casos das bactérias e das minhocas. Então eu posso entender que as minhocas contribuem para a decomposição, né, das bactérias e dos fungos decompositores, né? É por isso que criadores de minhocas se dedicam a esse tipo de atividade, pois lhe permite produzir o quê? Né? Permite produzir e permite comercializar essa terra nutritiva, onde esses anelídeos se desenvolvem. Então, além das minhocas, né, enriquecerem o solo com a matéria orgânica, elas também vão contribuir para outras coisas, como a construção de túneis, permitindo que o ar, né, entre com facilidade pelo solo, ou seja, vai deixando aí, ó, esses buraquinhos, né? Vai deixando o solo com uma característica aerado e vai deixando o solo fofinho também, né? Vamos falar então um pouquinho sobre esse grupo que as minhocas pertencem, né? As minhocas são animais que pertencem ao grupo dos anelídeos, que são considerados vermes porque apresentam um corpo mole e alongado. O corpo dos anelídeos é dividido em anéis, ou seja, em segmentos, que a gente consegue visualizar na minhoca bem certinho, o que explica o nome do grupo. Essa característica é uma importante, né, novidade evolutiva que permite, então, distinguir os anelídeos, né, dos vermes de outros grupos, como os plateumintos, por exemplo, tá? E os nematódios, né, como as lombrigas. E aí nós temos atualmente os principais grupos, os principais animais desse grupo são as sanguessugas, as minhocas e os poliquetas. E eles são classificados nesses três grupos de acordo com a presença de uma estrutura de locomoção, que são as cerdas. Aqui eu não tenho, aqui eu tenho pouca e aqui eu tenho muitas cerdas, né? Indo para frente, a gente tem um pouquinho sobre a fauna e a flora. A gente não precisa dizer que esse ambiente ele tem uma grande biodiversidade. Se ele tem uma grande biodiversidade, nós vamos encontrar, né, muitos representantes de plantas e animais e de outros seres vivos, tá? Por exemplo, entre os animais, podemos citar a peririquinha da jureia, a gralha azul, o papagaio de peito roxo, né? O tie-sangue, o mico-leão-dourado e o mono-carvoeiro, né? Entre as plantas, a gente pode mencionar o jacarandá da Bahia, a jabuticabeira, o manacá da serra e a araucária. Além disso, a gente pode falar do cajueiro, da pitangueira, o palmito jussara e muitas outras espécies de epífitas. Epífitas são essas plantas aqui, ó,
que vivem sobre outras plantas, tá? Várias espécies de orquídeas e de bromélias são epífitas e são comuns na região aí da Mata Atlântica. Não são consideradas, então, parasitas, elas não são parasitas, pois não retiram nutrientes das plantas que elas estão ali usando como suporte. No caso dessas plantas, né, no caso agora diferente das trepadeiras, dos cipós ou lianas, que crescem apoiando-se em certas árvores, podem prejudicar então o desenvolvimento dessas plantas por cobrir suas folhas e dificultar a fotossíntese. No caso das epífitas, elas estão ali porque elas estão ali para tentar pegar melhor luz para fazer fotossíntese, né? E olha ali, ó, por se situarem em estratos mais altos das florestas, as epífitas, como as epífitas, no caso, né, eu estou citando as trepadeiras, elas vão se beneficiar da relação com a planta suporte e a obtenção de luz. Então, assim, vamos só trabalhar esse conceito de epífita. Nós temos as epífitas, são aquelas plantas que ficam que ficam lá em cima, né? E aí nós temos epífitas boas e epífitas que são parasitas, tá? Então, as epífitas boas, orquídeas e bromélias, não são parasitas. Em contrapartida, cipós, lianas e trepadeiras são parasitas. Fechou? Isso aí. Bom, aí a gente tem aí um exemplo, né, de bromélias. Olha lá, aqui, ó, no meio da bromélia junta-se água, né? A gente encontra aí outros seres vivos e assim por diante. Essa imagem é daqui, ó. É dentro disso aqui, ó. Então, as bromélias merecem atenção especial, pois na base de suas folhas podem se acumular, né, água da chuva, formando um pequeno ecossistema, cuja comunidade é composta de micro-organismos como bactérias, cianobactérias, formigas, percevejos, aranhas, larvas, né, e adultos de moscas, além de libélulas, besouros e entre outros. Isso são invertebrados, mas a gente também pode encontrar vertebrados, né, na presença ali desse reservatório, como aí, ó, a pererequinha, né, que, né, está na fase de ovo até a fase adulta. Então, ela é colocada aqui e ela vai crescer, né, vai se desenvolver e crescer. Répteis, como alguns lagartos e serpentes, podem buscar alimento nas bromélias, onde também algumas aves podem fazer ninhos e se alimentar. Então, ali é um encontro, né, de vários grupos ali que podem ser ora predador, ora presa, ora eu estou ali para me reproduzir, ora eu estou ali para me alimentar. Pequenos mamíferos como roedores e marsupiais, né, como as cuícas, podem igualmente buscar a água e abrigo nesses locais também, tá? Porque bromélias a gente também encontra no chão, tá? Não necessariamente a gente vai encontrar em árvores, né? E aí nessa página dupla de vocês, a gente vai ter aqui, ó, né, algum destaque para algumas plantas, né? Aqui então a gente tem essa palmeira, aqui essa árvore e essa outra árvore aqui. E animais, como este aqui, né, o mico-leão-dourado. Aqui nós temos, né, então olha lá, o primeiro vai ser o quê? O palmito jussara. Depois a gente tem, né, essa serpente. O peixe aqui também nós estamos falando. Nós temos o peixe limpa-fundo, que ele é conhecido. Nós temos o tucano de bico verde. Nós temos o caso do macaco, o mico-leão-dourado. Nós temos o gato maracajá. E aqui, por fim, nós temos o pau-brasil, né? Que é aí o representante, né? Que inclusive dá nome aí, né? Eu não falei dessa aqui, né, gente? Essa aqui é uma espécie chamada faveira, tá? Faveira. Mas aqui é o pau-brasil, que é a espécie, né, que foi retirada inicialmente aí no início da colonização, da chegada dos europeus. E aí, por quê? Porque a madeira é muito vermelha, dava um corante bom, né, e foi levado lá para a Europa. Aí nós temos os anfíbios, que então, já que esse ambiente, esse bioma tem muita umidade, o material de vocês vai dar destaque para esse grupo de anfíbios. Aqui nós temos as salamandras e aqui nós temos um sapo, né, sendo representado. Então, um dos grupos de vertebrados mais representativos da Mata Atlântica são os anfíbios. E aí cerca de 7,7% deles, né, do planeta se concentram neste bioma. E aí os anfíbios, eles têm uma característica, que é vida dupla, né? Então, eles foram nomeados por causa disso,
tá? Na maioria dos anuros, como estes representantes aqui, sapos, rãs e pererecas, eles apresentam dois estágios de vida, né, durante o seu desenvolvimento. A fase larval, que é na água, e a fase adulta, que é no ambiente terrestre, né? Atualmente existem os grupos das salamandras, que é este que aparece aqui, né? Das cecílias, né? As salamandras vão ter patas, as cecílias não vão ter patas e os anuros aqui, ó, que não vão ter a cauda na fase adulta. As salamandras, as cecílias e os anuros, agora todos eles, né, compartilham pelo menos duas características. Olha lá, são carnívoros, né, quando adultos, e realizam parte das trocas gasosas pela pele, tá? Além disso, girinos e certas salamandras adultas apresentam brancas também, né? Em geral, a pele dos anfíbios é bem úmida, é fina e é permeável, então facilita então a troca gasosa pela pele. Então eu posso dizer que eles também conseguem respirar pela pele, né? No caso dos anuros aqui, né, dos sapinhos, eles têm o pulmão, tá? Normal, terrestre, para pegar o oxigênio, mas que contribui ainda mais para o ambiente terrestre, né? Apesar disso, todos os anfíbios ainda dependem da água, né, para se reproduzir, pelo menos em algum estágio do seu ciclo, já que a fecundação, né, geralmente é externa e aí necessita de um meio, então, aquático para que ocorra. E aí, na sequência, a gente tem duas imagens. Essa aqui é uma cecília, né? E aqui, não chamem isso aqui de serpente, gente. Isso aqui é um anfíbio, tá? E nós temos aqui uma perereca, né? Que as patinhas, olha lá, ó, tem ventosas. Então, os dedos das patas das pererecas têm capacidade adesiva, o que torna capaz de grudar em várias superfícies, né? Por isso que sai grudando aí. Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto, então eu aguardo vocês aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!